Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem e desfrutando das bênçãos do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E nesta oportunidade, eu quero aproveitar e trazer a última parte do estudo, da série de estudos que estamos trazendo na Escola Bíblica Dominical, intitulado Por que devemos crer na Bíblia? No último domingo nós trouxemos esse estudo, mas nós tivemos problemas com os nossos equipamentos. Mas nessa oportunidade nós estamos aqui fazendo essa gravação para que você possa ter acesso a essa última parte desse estudo e possa ser abençoado por esse assunto tão importante. Dentro desse tema nós estamos abordando justamente o porquê que a nossa fé deve estar alicerçada nas Sagradas Escrituras. E nós estamos trazendo uma série de estudos contendo 12 pontos, 12 motivos pelos quais nós devemos crer na Bíblia, ou 12 motivos pelos quais a nossa fé deve estar alicerçada na Palavra de Deus. E nesta feita, nós vamos estar vendo o 10º ponto. E no final, nós vamos estar fazendo uma revisão de todos os 12 pontos que nós falamos. Em 10º lugar, então, nós devemos crer na Bíblia porque ela deve habitar em você. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quero enfatizar aqui esse texto da primeira parte que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha, algo abundante é algo que tem em grande número. Um exemplo para ficar bem claro com relação à abundância é um copo que está pela metade, ele não está em abundância, e muito menos se ele estiver vazio. Mas ele só estará em abundância quando você pegar a água e ir enchendo até que a água transborde aquele copo. Então ali terá água em abundância. Abundância é algo que tem em grande abundância. Olha, e o texto da palavra de Deus nos exorta dizendo que a palavra de Deus deve habitar em nossos corações abundantemente. E se ela habitar em nossos corações abundantemente, nós não seremos enganados pelas mentiras que tem hoje no mundo. Nós podemos ver que hoje existem vários pregadores, várias pessoas que se auto-intitulam pastores, presbíteros, bispos e até mesmo apóstolos. Entretanto, o que eles têm a ensinar são coisas que não estão alicerçadas nas Sagradas Escrituras. Muitos deles usam a Bíblia para ensinar coisas do seu próprio interesse. Nós vemos isso muito nos nossos dias, mercenários. Até dias atrás eu vi um homem vendendo, por exemplo, máscaras invisíveis. Olha, me desculpa, mas quem postou aquele vídeo na rede social colocou assim, olha o que o pastor está fazendo. Me desculpa, mas não é pastor, esse cara é um mercenário, é um sem vergonha, usando da palavra de Deus para enganar as pessoas. E como que eu sei isso? Por meio da palavra de Deus. Se a palavra de Deus habita em nós abundantemente, nós não seremos enganados por esses mercenários que estão por aí, dizendo-se ser homens de Deus, mas na realidade estão querendo simplesmente tirar o dinheiro do seu bolso. Meus amados, infelizmente há muitas pessoas enganando, mas a palavra de Deus, ela nos guiará pela verdade. Ela mostra o caminho do Senhor, a vontade de Deus. E tudo aquilo que for contrário a Deus, que sair fora da vontade de Deus, do caminho que Deus estabeleceu,
a palavra de Deus irá revelar. Então, qualquer pessoa que chegar falando para você uma mentira, você saberá se a palavra de Deus estiver abundante em seu coração. Outra coisa que vai acontecer se a palavra de Deus habitar abundantemente em sua vida, é que ela nos auxiliará para nós não pecarmos. Salmos 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É interessante que nesse texto de Salmos 119, verso 11, a palavra esconder, aí no original, está no sentido daquilo que você faz com algo valioso, algo precioso. Se você tem uma fortuna em sua casa, você não vai deixar no lugar visível para que qualquer um possa entrar lá e pegar. Não, você vai pegar isso e vai guardar em um cofre. Você vai pegar aquilo que é de valor e vai guardar, vai esconder em algum lugar para que não possa ser furtado. E nesse sentido, o salmista está considerando a palavra de Deus como algo valiosíssimo. E ele está dizendo: como a palavra de Deus ela é valiosa, eu vou esconder ela no meu coração, para que ninguém possa tirar ela do meu coração. E nesse sentido, ao esconder, ao guardar a palavra de Deus no meu coração, ela irá trabalhar em minha vida para que eu não peque contra o Senhor. A palavra de Deus ela vai trabalhar em nós, produzindo santificação, produzindo uma vida separada. Olha, infelizmente, muitas pessoas com espírito de rebeldia nos seus corações não estão dispostos a viver uma vida separada para Deus. Questionam ensinamentos, questionam pastores, até mesmo pastores questionam colegas de ministério pelo fato de pregar a palavra de Deus, pregar a santificação, mas pelo fato de não concordar, de não estar interessado em se submeter naquela área, acabam tecendo críticas com relação a isso. Mas, meus amados, deixa eu falar algo para vocês. Se você colocar a palavra de Deus abundantemente no seu coração, você vai decidir viver para Deus em todas as áreas de sua vida. Você vai entregar todas as áreas de sua vida para Deus e você vai viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Isso não significa perfeição. Santidade nunca significou perfeição. Porque perfeitos nós só seremos quando nós recebermos novos corpos. Porque enquanto nós estamos aqui, mesmo nós tendo a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nossas vidas, nós somos pecadores, a nossa velha natureza ainda habita em nós, infelizmente. Então, perfeito é só quando nós recebermos novos corpos. Mas, meus queridos, o Espírito Santo trabalha em nós, por meio da palavra de Deus, produzindo em nós santificação. Santificação. Ela trabalhará em nossas vidas, para que nosso desejo, nossa vontade, seja agradar a Deus acima de nós mesmos. E a terceira coisa que acontecerá quando a palavra de Deus habitar abundantemente no seu coração, ela fará você sensível ao toque do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós temos ali uma ordenança para a igreja. Precisamos encher-vos do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como podemos ser cheios do Espírito Santo? Tendo a palavra de Deus abundantemente em nossos corações. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é um ser vivo, um ser pessoal que interage conosco. Ele fala conosco, mas ele não fala como muitos aí ensinam, de que ouvir uma voz audível de Deus não é desse jeito. Isso não é verdade. O Espírito Santo fala conosco por meio da palavra de Deus. É por meio da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo interage conosco. E quanto mais da palavra de Deus habitar em nossos corações, então nós seremos sensíveis ao Espírito Santo. Mais liberdade o Espírito Santo terá
para agir em nossos corações. O contrário disso é quanto menos a palavra de Deus habitar em nossos corações, mais duros ao Espírito Santo seremos. Então nós precisamos deixar a palavra de Deus abundar em nossos corações, para nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco por meio da Bíblia. E nós só podemos ouvir o Espírito Santo por meio da Bíblia. Quanto mais a palavra de Deus habitar no seu coração, mais sensível ao Espírito Santo você será. Nós acabamos de ver que, em 10º lugar, nós devemos crer na Bíblia porque ela deve habitar em nós, e nós vimos a importância, pelo menos um vislumbre desta importância. Nós poderíamos argumentar muito mais aqui, mas por causa do tempo, nós estamos sendo mais sucintos. Mas em 11º lugar, devemos crer na Bíblia porque ela deve ser obedecida. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Meus queridos, ouvir a palavra de Deus é extremamente necessário. Porque é pelo ouvir da palavra de Deus que nós somos levados à fé. Que a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, ela é gerada nos nossos corações. Mas, meus queridos, mais do que ouvir, nós devemos praticar a palavra de Deus. Não para ser salvo, mas a verdadeira fé nos levará a praticar, a viver uma vida submissa à palavra de Deus. Em um dos livros que eu li, agora eu não me lembro o autor, mas o autor desta frase, mas ele disse o seguinte: a maturidade não é medida pelo quanto nós conhecemos da Bíblia, mas do quanto nós praticamos dela. E isso é uma verdade, meus queridos. Se você sair para evangelizar, logo você encontrará uma pessoa, morador de rua inclusive, um viciado em droga, que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai te falar um monte de versículos decorados. Mas qual que é a diferença? A diferença, meus queridos, é que nós decidimos ouvir a palavra de Deus, guardá-la em nossos corações e praticar a palavra de Deus. Pessoas assim, que estão desviados, que estão longe dos caminhos do Senhor, ouviram, talvez até abriram o seu coração para a palavra de Deus, mas infelizmente não estão dispostas a se submeter à palavra de Deus. Meus queridos, não se iludam. Não se deixem enganar. Deus quer que eu e você conhecemos a Bíblia para nós praticá-la, para nós vivermos nela. E é a prática da palavra de Deus, é o viver na palavra de Deus que transformará as nossas vidas. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós vivemos aqui neste mundo com uma nuvem de testemunhas olhando para as nossas vidas. Eles estão a nos observar, eles estão a olhar nossos passos e ver nosso testemunho. Mesmo que eles não cheguem em nós e falem para nós, ou nos elogiem, ou nos critiquem pessoalmente, mas eles estão a nos observar. E é o nosso viver que mostrará para eles em quem nós cremos. Uma vez eu ouvi essa frase, não sei quem a disse, mas para muitos nós seremos a única Bíblia que eles irão ler, se referindo à nossa vida, às nossas atitudes. Nós precisamos, se você confessou Jesus como seu Salvador, você precisa se submeter à palavra de Deus, viver na palavra de Deus. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Eu trouxe aqui 2 motivos para nós vivermos
que nós devemos praticar a palavra de Deus. Nós devemos praticar a palavra de Deus porque ela é o nosso firme fundamento. Mateus 7, 24 a 27, Jesus ele conta uma parábola de 2 homens que edificaram uma casa. Um, sabiamente, edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, quando a maré subiu, a casa ficou firme, porque ela estava construída em um firme alicerce, em um firme fundamento. Entretanto, um outro construtor, ele construiu a sua casa sobre areia. E quando veio a tempestade e a maré subiu, o que aconteceu? Aquela casa veio a ruínas. E Jesus estava fazendo essa comparação, essa analogia, para dizer a respeito de nós crermos e praticarmos a palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós não praticamos, nós estamos sendo como aquele construtor insensato que construiu a sua casa sobre areia. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, guardamos ela em nossos corações e vivemos nela, nós somos comparados a construtores sábios que constroem a casa sobre um firme fundamento. Essa casa nada mais é do que a nossa vida, do que a nossa própria vida. Nós precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa fé sobre o firme fundamento das Sagradas Escrituras. Caso contrário, na hora que vir as críticas, na hora que vir o tempo difícil, na hora que vir a crise, se nossa vida não estiver fundamentada sobre a palavra de Deus, meus queridos, certamente nós iremos ruir, nós iremos cair. Nós precisamos estabelecer um firme fundamento, e a palavra de Deus é esse firme fundamento. E quando nós edificamos a nossa casa sobre o firme fundamento da palavra de Deus, certamente seremos edificados para durar para todo sempre. A outra razão que eu coloquei aqui, pelo qual nós devemos praticar a palavra de Deus, é que quando nós vivemos a palavra de Deus, nós somos grandemente abençoados. Meus queridos, quando se trata de nós vivermos a palavra de Deus, nós só temos 2 escolhas. De agradar a Deus, de andar nos caminhos do Senhor. Nós só temos 2 escolhas, não tem várias, apenas 2. Ou nós vamos obedecer ou nós vamos desobedecer. Não existe vários caminhos, várias escolhas. É apenas 2. Só existe 2 caminhos. Em Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19, Deus coloca diante do povo de Israel 2 caminhos. O caminho da vida, o caminho do bem e o caminho da morte, o caminho da perversidade, do desvio. Eles iriam escolher. Se eles escolhessem viver a palavra de Deus, certamente eles seriam abençoados. Mas a partir do momento que eles escolhessem viver uma vida longe do Senhor, certamente as maldições viriam sobre suas vidas. Meus queridos, quer ser abençoado por Deus? Então, viva a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Tem alguns que falam feliz, mas eu acredito que é muito mais do que feliz. Porque quando nós estamos no caminho certo, nós somos grandemente abençoados. E deixa eu te falar uma coisa. Alguém certa vez disse, mais uma vez eu não me lembro o dono da frase, mas em alguns dos livros que eu li, certamente eu vi essa frase, que diz o seguinte: a felicidade não se busca, ela é resultado da obediência ao Senhor. A felicidade que nós tanto procuramos, nós não iremos encontrá-la em qualquer lugar. Nós iremos encontrá-la na obediência da palavra de Deus. E em 12º lugar, nós devemos crer na Bíblia porque ela é o alimento que sacia nossa alma.
A palavra de Deus, irmãos, ela é comparada a um alimento. E assim como nós precisamos nos alimentar para nós podermos ter os nutrientes, ter as vitaminas, ter condição de viver o dia a dia nosso, nós também precisamos de um alimento espiritual. A minha avó, a saudosa Dona Senhorinha, costumava dizer: saco vazio não para em pé. E essa é uma grande verdade, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Saco vazio não para em pé. Nós precisamos de alimento espiritual. E, irmãos, a palavra de Deus, ela é o pão espiritual para as nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz que a palavra de Deus é o pão, o alimento que nós precisamos. Diz que nem só de pão físico, material viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Palavra que sai da boca de Deus. Jesus ainda cita esse versículo em Mateus 4:4. Em outras palavras, ele está dizendo, mais do que o alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. A palavra pão, no Antigo Testamento, ou no contexto bíblico, ele significa mais do que o pão mesmo, né? Aquele pão ázimo, aquele pão que o pessoal costumava comer. Significa alimento, porque era símbolo de alimento. Se nós não nos alimentarmos bem da palavra de Deus, meus amados, certamente nós ficaremos fracos, ficaremos doentes espiritualmente, a ponto de sermos vencidos por Satanás, pelas hostes espirituais da maldade e por nossa carne. Então nós não podemos deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Ela é comparada ao leite racional em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Assim como uma criança necessita do leite materno, nós necessitamos da palavra de Deus. Nós necessitamos porque a palavra de Deus vai trazer para nós todos os nutrientes, antibióticos e tudo que nós precisamos para nós crescermos espiritualmente. Ela é extremamente necessária em nossas vidas. Ela nos fortalecerá e provocará e promoverá um desenvolvimento espiritual em nossas vidas. Certamente a palavra de Deus é o alimento que não pode faltar no seu cardápio diário. Você não pode passar o dia sem pelo menos gastar aí uns 15 minutos na palavra de Deus. No mínimo, eu estou dizendo, mas no mínimo dos mínimos. Se esbalde na palavra de Deus. Estude ela. Ao ler a palavra de Deus, anote o que você leu. Busque com o seu pastor, com um irmão maduro na fé. O que você leu, o significado do que você leu, se caso houver dúvidas. Busque compreender a palavra de Deus. Faça um discipulado bíblico na sua igreja. Se você já é um crente há muito tempo convertido, procure fazer um curso teológico, um curso bíblico na sua igreja, para que você cresça na fé e possa ser uma bênção para ajudar outras pessoas a também crescer na fé. Concluindo, vimos nessa série de estudos o porquê que nossa fé deve estar alicerçada na Bíblia. O porquê que todos devemos crer na palavra de Deus. Nós devemos crer na Bíblia, porque ela é permanente e eterna. Porque ela é inspirada por Deus, em segundo lugar. Em terceiro, ela é verdade. Em quarto, ela é poderosa. Em quinto, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Em sexto, ela é a fonte de graça que edifica. Em sétimo, ela testemunha de sua própria eficiência. Em oitavo, ela é eficaz para cumprir o propósito de Deus. Em nono, ela é o padrão para o julgamento. Em décimo, ela deve habitar em nós. Em 11º, ela deve ser obedecida. E em 12º, ela é o alimento para a nossa alma. Meus queridos, nós vimos aqui 12 motivos pelos quais nós devemos crer na Bíblia. 12 razões pelas quais a Bíblia deve ser o fundamento da nossa fé. Não coloque outros fundamentos.
que a sua fé esteja alicerçada nesse livro. Esteja alicerçada, fundamentada nesse livro. Porque somente a Bíblia, somente a palavra de Deus é quem mostrará a verdade. Diante de muitos ensinamentos que se dizem ser bíblicos, somente a palavra de Deus vai apontar para a verdade. E aí você vai poder seguir por ela. Em um grupo de WhatsApp, certa vez, alguém postou um vídeo lá falando algo a respeito de uma determinada fé. Não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão entender. E eu ouvi ali aquele líder religioso falando, né? A razão pela qual ele cria naquela pessoa. É que aquela pessoa ela tinha que ser crida, ela tinha realmente que ser adorada por eles. E de todas as razões que ele apresentou, nenhuma era bíblica. Estava fundamentado em tradições daquela religião, em dogmas daquela religião, mas não na palavra de Deus. Mas se nós formos para a palavra de Deus, a Bíblia vai mostrar o quê? Que somente Jesus Cristo deve ser adorado. Somente o verdadeiro Deus é digno de adoração. Meus queridos, não se deixe enganar. E a única maneira de não ser enganado, a única maneira de você não errar é estabelecendo a sua fé sobre a palavra de Deus. A única maneira de nós conhecermos a verdade é por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai revelar Jesus Cristo. Talvez você que está me assistindo ainda não se entregou a Cristo, ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai revelar a nossa condição espiritual. Ela vai mostrar que nós somos pecadores, que nós estamos separados de Deus. A Bíblia vai revelar que o único Deus vivo e verdadeiro, ele é extremamente santo, justo e perfeito, que não pode ter contato com o pecado, e por causa disso, nós estamos separados de Deus. Tanto aqui nesta vida quanto na eternidade. E a única maneira de nós sermos reconciliados com Deus é por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Ele foi o único que morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vá até Jesus. Primeiramente, vá até a Bíblia. Vá para a palavra de Deus. O diabo trabalha para menosprezar, para desprezar, para banalizar a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que a palavra de Deus que a Bíblia é a palavra de Deus, mas despreza a Bíblia. Despreza, não lê, não procura, não estuda. Está lá, como um amuleto, aberto lá em cima da escrivaninha. Pega aquela Bíblia que fica aberta lá do lado da cômoda da sua cama, ou melhor, em cima da cômoda, que fica ao lado da sua cama. Pega ela e vai se alimentar dela. Sabe quem ela vai revelar para você? Jesus Cristo. E quando você permitir, quando você conhecer Jesus Cristo, você vai querer viver para Ele, você vai querer recebê-lo. Talvez você que está me ouvindo, Deus já está trabalhando no seu coração há algum tempo. Entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador agora mesmo. Ore, peça para Ele. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, de Jesus Cristo, será salvo. Que Deus te abençoe ricamente.